Olá pessoal, estou aqui para mais uma aula de Biologia e o assunto de hoje é a evolução, a diversidade das espécies. Nós sabemos que a evolução em algumas espécies ela é rápida ou ela pode ser uma evolução mais lenta. Essa evolução lenta que permite nós distinguirmos as diferenças que aparecem entre os indivíduos da mesma espécie, ela ocorre durante milhares e milhares de anos. Dentro dessas evoluções que aparecem, que são chamadas também de intraespecíficas, porque aparecem entre os indivíduos da mesma espécie, é o que nós vamos iniciar o nosso estudo. Então nós vamos agora conhecer algumas das variações que aparecem nos indivíduos. Temos então a variação da produção de melanina na espécie humana. Então nós temos as várias produções mostrando então os vários tons de pele entre os indivíduos. Temos agora a imagem de uma floresta mostrando a diversidade entre os vegetais e a diversidade entre os animais. Para mostrarmos que existe parentesco entre os animais, nós temos algumas evidências, entre elas o estudo dos fósseis. Quando você faz um estudo dos fósseis, dos animais, dos nossos ancestrais, verifica-se que existe um parentesco entre órgãos que são diferentes, com funções diferentes, mas que apresentam a mesma origem embrionária. É o caso dos órgãos homólogos. Temos também órgãos diferentes, mas que órgãos que apresentam diferentes origens embrionárias, mas que apresentam a mesma função. É o caso, então, dos órgãos análogos. Vamos exemplificar. Eu tenho uma asa de um inseto e tenho a asa de uma ave. Os dois órgãos estão adaptados ao voo, têm a mesma função. Porém, a origem embrionária desses órgãos é diferente. E também temos o estudo dos embriões. A embriologia, ela mostra que apesar das diferenças entre os grupos de peixes, de répteis e de mamíferos, nós temos numa fase embrionária um parentesco, quer dizer, muitas semelhanças entre esses embriões. Então vamos observar as imagens desses embriões. Então nós temos aí os embriões de uma tartaruga, os embriões de uma ave, representando aí a galinha, os embriões dos mamíferos, do cão e do ser humano. É uma fase inicial de desenvolvimento. E apesar das diferenças entre a tartaruga, a galinha, o cão e o homem, nós vamos ter os embriões com muitas semelhanças nesta fase. Isso significa que nós temos aí um parentesco entre esses animais. Para explicarmos a evolução das espécies, nós vamos iniciar com uma teoria de 1809, escrita por Jean-Baptiste Lamarck. Essa teoria, conhecida também como Lamarckismo, ela coloca a evolução das espécies sob dois aspectos. Primeiro, as espécies elas passam por transformações, por modificações para se adaptarem ao meio, utilizando determinados órgãos. E esses órgãos sendo utilizados, eles vão evoluir, vão se desenvolver em algumas espécies. Ou, se não forem utilizados, nós vamos ter esses órgãos atrofiados. E o desenvolvimento desses órgãos vai ser transmitido de geração para geração, que é o que nós chamamos de transmissão do caráter adquirido. Para exemplificar isso, nós vamos estudar um pouquinho o caráter do pescoço das girafas, proposto pelo Jean-Baptiste Lamarck. Então observem agora como é que ocorreu a evolução do pescoço das girafas. Então nós temos aí as girafas com o pescoço curto. Devido à sua necessidade alimentar, os alimentos serem encontrados numa região mais alta, na copa das árvores, elas tiveram que esticar o seu pescoço em busca do alimento. Durante várias gerações, elas foram esticando o seu pescoço, até ter um pescoço mais longo. Então, segundo Lamarck, as girafas adquiriram um pescoço mais longo devido à sua necessidade de capturar os alimentos na copa das árvores. Então, a girafa, de tanto esticar o seu pescoço, foi apanhar o seu alimento. Ela, então, desenvolveu um pescoço mais longo. Portanto, nós sabemos que alguns órgãos, eles apresentam esse comportamento de desenvolvimento em função do seu uso, ou de ter um órgão atrofiado devido ao seu desuso. E nem todos têm o mesmo comportamento.
Agora, transmitir esse comportamento de um órgão, essa característica de um órgão aos seus descendentes, isso é um ponto negativo da teoria de Lamarck. Por quê? O caráter adquirido numa espécie, ele não pode ser transmitido aos seus descendentes, porque a transmissão dos caracteres só pode ser feita através da sua célula genitora, que é o óvulo e o espermatozoide. Então agora nós vamos colocar para vocês os fatores básicos da lei do lamarquismo. Então observem, por favor.